gente vai para o último tema do nosso evento, tá? É um tema bem alto aí, né? A gente até discutiu alguns pontos aqui em outras temáticas aqui, que é a inteligência artificial na prática como Interact Suite SA. Presente e futuro, e aí convido o Arthur, né? O Arthur Tomasi, falei certo? Tá? Ele é gerente de produtos e desenvolvimento da Interact Solution, graduado em engenharia de software, onde o trabalho de conclusão da graduação foi abordado conceitos de linguagem natural para recuperação de informação em sistemas de gestão. Ele já atua há 10 anos aí na área, né, de produtos e desenvolvimento da Interact, e aí com vasta experiência em situações vivenciadas para aperfeiçoamento e inovações da Interact SA. Então, uma salva de palmas aí para o Arthur, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, então, como o Luan já me apresentou, eu me chamo Arthur. Hoje, eu atuo como gerente de produtos na Interact Solutions, mas já são 10 anos na fábrica, desde o chão de fábrica. Comecei lá na Interact como um desenvolvedor de software e venho trabalhando em cima da nossa suite desde então, já passando por diversos cargos e atualmente, hoje, então, estou como gerente de produtos de desenvolvimento. Também, então, eu gosto bastante dessa área técnica, então, o meu trabalho de conclusão de curso foi em cima de inteligência artificial. Eu acho que é um ponto que, inevitavelmente, a gente vai trabalhar, a gente vai ter um contato com ele. Então, justamente, a gente falava muito aqui em sistemas integrados de gestão, né, de como que a informação ela faz parte do nosso dia a dia e conforme ela é importante para a gente utilizar, né? Então, já faz bastante tempo que eu venho entendendo esses aspectos da informação e dos sistemas de gestão, e cada vez mais, então, a gente vem tentando colocar isso dentro da nossa suite, dentro do nosso produto. Então, meu objetivo hoje aqui, então, com vocês, é demonstrar um pouco das funcionalidades da Interact Suite SA, principalmente na parte de inteligência artificial, que é algo que a gente vem evoluindo bastante ultimamente, nos últimos anos, aí, desde 2023, a gente vem colocando coisas novas e sempre com base nesses feedbacks, nesses encontros com vocês, com cases dos nossos clientes, a gente vem traduzindo isso e tentando colocar isso dentro da suite de forma que agregue cada vez mais a gestão dos nossos clientes. E para isso, lá na Interact, a gente tem, então, uma equipe dedicada, toda a nossa equipe, ela sempre é voltada e focada em pesquisa e inovação, né? Então, a gente está sempre com um olhar no que tem de novo, no que está surgindo, no que a gente pode agregar, quais são as novas ISOs que estão surgindo, quais que vão ser as novas revisões, sempre olhando para frente para ver o que a gente pode estar fazendo para ajudar vocês no dia a dia. Aqui eu trouxe, então, uma parte para explicar um pouco para vocês como que a gente conduz o nosso processo de inovação lá dentro da Interact. Quando falo de inovação, pode ser numa melhoria nova do sistema, numa alteração de uma funcionalidade. Então, desde o princípio, desde o ponto pequeno, micro, específico do nosso sistema, até como uma nova funcionalidade, um novo módulo, um novo produto, né? Um dos pilares que a gente tem, ela é a parte de segurança. Eu acho que, nos tempos atuais, ele é um ponto extremamente importante. Então, antes de sair fazendo qualquer coisa dentro da suite, a gente sempre vai pensar com um olhar voltado para a segurança. Seja da parte técnica, na parte dos dados, na parte da informação, sempre olhando para a questão de segurança, né? A gente vem cada vez mais vendo notícias aí de sequestro de dados, de vazamento de informação. Então, é um ponto que a gente vem sempre olhando com bastante carinho. Outro ponto, eu acho que a gente falou bastante aqui, parte de gestão. Então, a suite, por si só, ela tem várias coisas da operação, como a gente já viu aqui, desde um protocolo que a gente aciona, uma ata de uma reunião que a gente coloca no sistema, uma auditoria que a gente vai realizar. Hoje a suite ela tem bastante coisa operacional, né, lá dentro do sistema. E agora, cada vez mais, a gente vem pegando então toda essa informação, todo esse dado que está dentro da suite e tentando trazer de uma forma mais para fazer uma gestão melhor, trazer esse dado mais pronto. Ou seja, agora recentemente, nas próximas versões e nas versões que foram lançadas recentemente, a gente tem os quadros de cada módulo, onde que a gente tem informação moldada, uma informação um pouco mais pronta para que o gerente, o coordenador, a pessoa que está mais à frente, para conseguir então ver essa informação de uma forma melhor, mais pronta, não precisar ficar olhando
abrindo indicador por indicador, abrindo ocorrência por ocorrência, para ver uma informação mais consolidada. Obviamente, cada cliente tem sua realidade, mas uma pré-informação já está pronta no sistema, né? Então, isso a gente também vem evoluindo bastante. Outra questão, usabilidade. Nosso sistema ele é um sistema já que vem crescendo e evoluindo já há bastante tempo. A Interact fez, ano passado, 25 anos de empresa. E a gente vem sempre pensando com bastante carinho na usabilidade. Não adianta eu ter um monte de informação lá dentro do sistema, um monte de indicador, um monte de informação, e eu não conseguir chegar nessa informação de uma forma fácil. Não adianta eu querer ter uma auditoria perfeita lá dentro do sistema, sendo que é difícil de eu botar os inputs, é difícil de eu fazer essa operação. Então, a gente sempre vem evoluindo nossos sistemas, sempre pensando na usabilidade. Isso tudo com muita tecnologia, né? A Interact é uma empresa de desenvolvimento de software e, obviamente, a gente vai utilizar muita tecnologia para fazer esse desenvolvimento. Parte de inteligência artificial, então, é algo que, inevitavelmente, a gente vai falar, a gente vai viver, né? Eu acho que, assim como o Gart falou, acho que as pessoas elas são importantes no final de tudo, né? Mas a inteligência artificial, aos poucos, ela vai se adaptando à nossa realidade, e eu costumo fazer uma analogia muito similar à energia elétrica, né? Quando surgiu a energia elétrica lá no início, com o Thomas Edison, lá a gente fica, para que eu vou usar a energia elétrica, né? Hoje em dia, a gente está usando energia elétrica em tudo quanto é lugar, e a gente nem sabe que está usando. Então, eu vejo daqui para frente a inteligência artificial algo que vai andar sorrateiramente por baixo e a gente vai estar usando sem saber que está usando, né? Então, tem um ganho muito bom nesse sentido. Tudo isso focado em escalabilidade. O que eu quero dizer com escalabilidade? Não somente do sistema ser escalável, para que eu consiga usar o meu sistema com 10, 15, 20 usuários, com 10 mil usuários, mas também que eu possa ser fácil de replicar esse sistema. Ou seja, eu tenho uma equipe de gestão com 15 pessoas, como é que eu faço essa minha equipe ser autodidata, conseguir utilizar o meu sistema de forma independente, com manuais, com documentação? Então, a escalabilidade, nesse sentido, a gente também imagina, para que as empresas elas consigam, de certa forma, levar o conhecimento do produto sem necessidade de tanto de esforço, de manuais, documentos, que ele seja mais fácil de usar, né? Isso tudo fica alinhado com essas duas outras palavras, que é sendo um design mais atrativo, mais intuitivo, né? Que ele siga alguns conceitos que são comuns já no dia a dia, né? Tudo isso também trazendo a simplificação, porque a gente vem falando aqui o dia inteiro sobre gestão, são conteúdos complexos, são metodologias complexas, tudo isso a gente tem que transportar de uma forma simples para o usuário final, né, para que ele consiga usar e fazer toda a sua gestão de maneira simplificada, agregada e unida. Então, esses são os pilares da evolução que a gente vem abordando dentro da Interact até então. E aí, quando a gente fala de IA, também vou trazer um pouco mais do contexto de inteligência artificial, não vou me alongar muito por causa da hora, mas também a IA, então, basicamente, o que é IA, né? A gente quer que uma máquina simule algum comportamento humano, né? Com o intuito, no final, de aumentar a produtividade, de ganhar performance, de tomar decisões, que ele seja mais eficiente, que ele cometa menos erros. Então, basicamente, a IA ela é uma tecnologia embarcada para simular algum comportamento humano. E vejam bem, é simular um comportamento humano, né? Não é fazer algo que um humano faria. Aqui eu trouxe 3 tipos de inteligência artificial, até para a gente entender um pouco do que se fala em inteligência artificial. Não é só um chatbot, não é só um chat GPT, uma geração de imagem, uma geração de vídeo. Mas a inteligência artificial tem a parte das simbólicas, que é um tipo mais primitivo, foi a primeira inteligência artificial a surgir, a se consolidar no mercado, né? Utilizada muito para chatbots e para recomendações. Então, eu vou ter uma recomendação de um anúncio, de alguma coisa que eu estava pesquisando, a inteligência artificial simbólica que a gente utiliza para isso. Um chatbot para um atendimento no WhatsApp, no SMS, também utiliza desse mesmo tipo de inteligência artificial. Temos a parte de inteligência artificial baseada em estatísticas, que é a parte de biometria, para comparar padrões, transcrição, diagnóstico médico, então vai ler uma radiografia, ler um ultrassom, ele vai conseguir então fazer uma identificação, porque de certa forma segue algum padrão, segue alguma estatística.
E, por último, a gente tem a última moda da inteligência artificial, que são as IAs generativas. Ou seja, com base no conhecimento, com base no dado que ela tem até então, ela vai conseguir gerar algo. E o gerar algo pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um áudio, pode ser um vídeo. Ela vai criar algo novo. Na Interact, a gente utiliza a IA generativa para fazer a integração com os nossos módulos de gestão. Tá? Então, a gente está utilizando este tipo de inteligência artificial. Aqui eu trouxe um pouco mais dos dados, para a gente também ter uma ideia um pouco do cenário. Queria frisar aqui também que inteligência artificial não é algo novo, então é algo que vem lá desde 1956. As ideias de IA surgiram lá. E aí depois elas foram evoluindo, com base naquelas IA que eu vim comentando. Tem uma ideia, foi de 20 anos que elas foram evoluindo, até chegar na IA generativa, e agora, em 2022, de lá para cá, está em tudo quanto é lugar. E isso só foi possível, isso é uma ideia antiga, mas que ela vem surgindo e ganhando força agora, muito por causa da fonte de informação. Então, hoje em dia, tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, tudo que a gente consome está na internet, está no mundo, está público, está para o pessoal usar. Isso foram anos de internet, sem regulamentação, sem nada, gerando muito dado, muita informação para que empresas ou para que essas organizações conseguissem, então, começar a montar e começar a estruturar suas próprias inteligências artificiais. Outro ponto também que vem acelerando o desenvolvimento e a evolução da inteligência artificial é a capacidade de processamento, né? Então, antigamente, a gente não tinha um poder computacional pronto ou preparado para escala global, para ter a IA difundida para todo mundo, né? Então, eram nichos muito específicos que utilizavam muito mais pela capacidade de processamento. Assim como foi um dos pontos disruptivos que fez com que a IA ganhasse um ponto de evolução rapidamente, a capacidade de produção, ela também se torna um ponto problemático a partir de agora, que a gente começa a ter, então, alguns pontos desafiadores. Falei lá que a fonte de informação era um ponto extremamente importante para a IA. Hoje a gente tem a parte do governo, regulamentações, direitos autorais, ética, como que a gente vai superar esse desafio, né? Então, como que fazer com que a inteligência artificial continue evoluindo, continue tendo uma assertividade maior com esses aspectos, né? Então, conciliar tudo isso é um ponto bem importante. É um desafio gigante para a inteligência artificial. Outro ponto, parte de tecnologia. Já vinha falando anteriormente, da questão de segurança, né? É um ponto problemático, bem importante também para a tecnologia atualmente. E como a gente está falando de dado, um dado hoje muitas vezes ele não está estruturado, ele está simplesmente largado num conjunto de dados com todos os dados juntos e misturados. Como que eu vou garantir a segurança daquele meu dado? Se ele vai estar sendo usado da maneira correta, com o propósito correto, do jeito correto, né? Outro ponto que a gente vem comentando bastante são modelos especializados. Atualmente, o ChatGPT ele trabalha com todas as informações possíveis. Mas quando tu quer entrar a fundo num detalhe, a gente falava antes, na hora do almoço, se eu quiser ter uma inteligência artificial focada em procedimentos médicos, uma focada em física, uma focada em matemática, hoje ainda é um problema, porque a informação está difundida em tudo e muitas vezes ele acaba indo para um caminho diferente. Então, as pessoas estão usando, muitas vezes sem saber o que estão perguntando para a inteligência artificial, e acabam ajudando a inteligência artificial a ir para um caminho diferente. Então, elas acabam dizendo para a IA que aquele caminho está correto, mesmo não estando. Então, um grande problema agora é ter esses modelos especializados. Questão de memória e interligação, outros pontos de tecnologia para avançar. Hoje eu consigo gerar texto, mas eu ainda não consigo mandar um e-mail automaticamente. Então, a ideia é que eu consiga fazer todas essas interligações no mesmo sistema. Então, simplesmente gerar um texto, gerar uma imagem não é mais suficiente. A gente falava antes, o Gart trouxe a ideia de, hoje os chats já estão, vários agentes rodando, publicando posts no Instagram, respondendo posts no Instagram, está tudo automatizado. Então, esse é um desafio que já estão resolvendo.
Tá? E a parte de infraestrutura, tá? Alto consumo de energia, né? Eu acho que saiu recentemente um estudo aí da OpenAI dizendo quanto custa, né, para dar um bom dia, um obrigado para o ChatGPT. Isso realmente é um ponto que é preocupante, porque consome muito processamento, muita energia para fazer a inteligência artificial acontecer, né? E a parte de chips, eu trouxe aqui, né? A gente tem duas grandes potências aí, Estados Unidos e China, que estão brigando constantemente, são as detentoras da fabricação desses chips, né? Então a gente ainda acaba que essa infraestrutura ela ainda é muito dependente desses países, né? O que acaba dificultando também a inovação e a evolução contínua da inteligência artificial. Mas e tudo isso, então, foi parte da pesquisa, parte da inovação que o time da Interact foi atrás, pesquisou, compreendeu, para trazer melhorias que, de fato, agreguem na gestão e no modelo de governança das nossas empresas. Então, acho que tudo isso partiu de encontros como esse, que a gente está tendo aqui agora, onde que a gente tinha algumas provocações, tipo, a gente quer agregar valor na Suite SA. Como que a gente pode agregar valor num produto de software? Como que o nosso produto de software vai agregar valor na empresa, no dia a dia, né? Mantendo o ciclo de inovação, né, do nosso produto, a gente lança melhorias contínuas no nosso sistema, a cada 4 meses tem uma versão nova do sistema saindo, cheia de melhorias, né? Então, mantendo esse ciclo, incentivando o uso da Suite, a gente quer que os nossos usuários lá da ponta, o operador, ele consiga utilizar o nosso sistema de forma ágil, tá? De forma concisa. E talvez a inteligência artificial poderia, então, também ajudar nesse sentido. E sair na frente. Eu acho que muito se fala de inteligência artificial, mas pouco se vê isso integrado num sistema de gestão, né? Então, a gente também tínhamos essa pretensão. E aí a gente começou a pesquisar. Isso lá em 2022, com o boom da OpenAI, eu acho que foi a empresa que difundiu inteligência artificial para todo mundo, com seus modelos, com o acesso gratuito, com as suas formas de comercialização. Então, a gente partiu da premissa, então, de buscar ferramentas disponíveis, buscamos uma ferramenta disponível, tentamos desenvolver a nossa própria IA, qual que seria o melhor formato, quais são as formas de licenciar esse produto, quais formas de licenciamento que eles já estão sendo aplicados. Então, tudo isso a gente começou a avaliar esses meios de distribuição também. Uma vez eu tendo a inteligência artificial, como é que eu distribuo? Como é que eu faço com que a IA integrada no sistema de gestão da Interact chegue lá na ponta do nosso cliente, né? E aí, através da consolidação desses players, surgiu outros players também, Gemini, recentemente um DeepSeek, a própria Meta do Facebook também lançou sua inteligência artificial. Então, a gente viu que em 2022 para 2023, a inteligência artificial ela realmente se consolidou. Então, era uma realidade que já estava entregando alguns resultados. E aí, então, a gente começou a fazer uma prova de conceito, ou seja, como que eu faço, então, uma conexão entre a inteligência artificial e a Suite SA? Quais são as ferramentas disponíveis? Como que eu integro essas duas ferramentas, né? Como que eu valido que eu estou perguntando para o ChatGPT, por exemplo, qual que vai ser a resposta que ele vai me dar? Isso realmente faz sentido para o produto? O que eu consigo fazer com isso? Então, a gente fez toda essa pesquisa, definiu formas de licenciamento e entendemos que, sim, era viável ter inteligência artificial na Interact. E a gente partiu, então, para um MVP. Ou seja, temos uma ideia, vimos que é viável, agora a gente quer colocar isso na prática. Então, a gente definiu um escopo, validou nosso UX. Com questão de escopo, a gente definiu até onde a gente quer ir com a inteligência artificial. A gente percebeu que a inteligência artificial, assim como o Gart bem comentou anteriormente, ele não vai dar nada pronto para a gente. Então, as pessoas que estão utilizando a Interact são pessoas que têm um grande poder de conhecimento. Elas detêm esse poder de conhecimento. São especialistas, pessoas que estão conduzindo empresas, né? Então, essa foi a primeira ideia. Então, ele vai ser um assistente. Então, ele vai trazer apenas quebrar barreiras que antes poderiam existir. Partimos, então, para uma validação de UX. Então, interface, como que o meu usuário lá da ponta, com diversos níveis de conhecimento de tecnologia, por exemplo, vai conseguir conversar com uma inteligência artificial para trazer aquele resultado.
Neste momento, a gente percebeu que a melhor ideia seria nós, do time técnico da Interact, montar essa estrutura de perguntas e respostas, de validar esses formatos e simplesmente, de uma forma bem tranquila, disponibilizar apenas uma ação para que, então, todo o processamento ficasse acoplado na suíte e o usuário da ponta ele simplesmente teria que clicar num botão e a inteligência artificial iria fazer toda a parte por baixo. E aí, então, a gente começou a divulgar essas novas funcionalidades. Assim como eu já falei, adiantei um pouco o slide, mas a questão, então, é que a inteligência artificial ela vai nos dar o norte. Para que lado a gente tem que ir, qual que é a melhor maneira de seguir, vai nos tirar alguns freios. Então, ele parte da ideia de ser um assistente, de ele estar ali para apoiar, não para tomar uma decisão, não para fazer algo, mas para apoiar no nosso dia a dia, né? Então, ele vai ser um guia, um facilitador, né? E agora, então, também, eu acho que implementado esse primeiro modelo, o primeiro piloto, e depois eu vou trazer o exemplo do primeiro piloto, a gente vai continuar monitorando os players de mercado, né? Eu acho que eu já falei do Gemini, do DeepSeek, da própria Meta, a própria OpenAI, a evolução dos modelos de linguagem, né, o grau de assertividade que as informações são dispostas, que estão sendo geradas. Então, nossa equipe segue monitorando e acompanhando essa parte, definindo novas funcionalidades, né, e validando a aceitação dos nossos clientes. Eu acho que isso é um ponto também bem importante. Não adianta a gente sair desenvolvendo algo que, de fato, não será utilizado, né? Então, a gente consegue também tirar um nível de certeza se, de fato, o mercado já está utilizando inteligência artificial ou não. Agora, também, queria trazer aqui um pouco mais dos casos de uso que a gente tem implementando, ou quais são os problemas que a gente está querendo resolver dentro da Interact com a inteligência artificial e o que ela vem trazendo de benefício. Então, ela, de fato, está conseguindo resolver alguns problemas? Então, é isso que eu quis trazer agora com esses próximos slides. As próximas funcionalidades que eu vou dizer, elas já estão disponíveis nas versões mais atuais do sistema. Tá? Então, já foram lançadas. No final da palestra, também vou mostrar algumas funcionalidades que vão estar saindo agora no final do mês, com a nova versão da suíte. E também algumas ideias do que a gente pretende ou do que a gente vem estudando para fazer. Acho que o nosso piloto foi em cima do Process Manager, né, do nosso módulo de BPMN. E a gente sentia que, quando chegava para fazer a implantação nos nossos clientes, e falávamos que nós tínhamos que modelar um processo, tínhamos que colocar o processo no papel, tínhamos que ter essa visão, a gente se deparava com o pavor da tela em branco e a falta de uma estrutura inicial. A gente tinha pessoas com muito conhecimento dos seus processos do dia a dia. Então, as pessoas estavam fazendo as atividades corriqueiramente, mas na hora de colocar isso num desenho, fazer a modelagem desse processo, a gente encontrava uma trava, que era: por onde eu começo? Quais atividades eu tenho que colocar? É mais de um setor que eu tenho? Não é mais de um setor que se comunica? Então, como é que eu faço isso? Envolvia muito trabalho do nosso analista, que tinha que, então, ficar coletando esses requisitos para, então, transformar isso numa linguagem de notação BPMN. E aí, então, surgiu a primeira funcionalidade, que foi a geração inteligente do BPMN a partir da descrição textual. Ou seja, com base numa descrição de texto, puramente texto, eu vou escrever lá o título do meu processo, vou escrever lá quais áreas ele atua, o que ele faz, quais são as atividades que ele agrupa, o que ele atende. E aí, clicando numa simples ação, gerar o modelo, ele consegue gerar um modelo BPMN inicial. Obviamente, é um modelo inicial, com algumas caixinhas, com os nortes, e aí a equipe já tem por onde começar a fazer a modelagem. Então, ele não precisa mais partir do zero. Então, a gente está superando aquele bloqueio inicial que tinha, né, e oferecendo um ponto de partida visual. Então, ele já estava vendo o que aquele processo tinha, o que aquele processo iria. E aí, para mim, fazer uma alteração de uma atividade ou colocar um gateway novo, isso ficou muito mais fácil, muito mais tranquilo, né?
E também, então, acelerou a captura do conhecimento. Então, o meu operador do dia a dia, que fazia a operação quando eu estava levantando os requisitos, ficou muito mais fácil e reduziu esse tempo inicial de modelagem de processos. Outra parte também que a gente tem lá no Process, a gente entende que para modelar ou automatizar um processo, ele precisa gerar algum valor, seja um ganho de tempo, seja um ganho financeiro, uma redução de custos, né? E aí a gente tinha, muitas vezes, dificuldade de identificar qual KPI realmente vai medir aquele processo, né? Então, como é que a gente vai superar essa ideia? O meu processo, ele passa por várias áreas. Qual área realmente precisa ser monitorada ou que precisa, de fato, ter algum ganho, né? E a gente tinha também uma resistência, porque é um processo que passa por 5 áreas, 5 setores diferentes, são diversas pessoas atuando, são diversas atividades a serem exercidas. É muito complexo, como é que eu vou monitorar isso? E aí, então, a gente criou a sugestão inteligente de KPIs. Então, também, da mesma forma como o outro, clicando num botão, ele vai conseguir me gerar alguma métrica, vai sugerir para nós alguma métrica de avaliação, de melhoria contínua, ou para saber se aquele processo ele realmente está sendo efetivo ou não. Aqui ele vai conseguir, inclusive, dar o nome do indicador, a meta que esse indicador poderia ter, quais que são os parâmetros, ou seja, qual atividade ele vai monitorar, qual atributo ele pode estar validando, né, daquele processo. Ele vai nos dar também uma fórmula de cálculo, né, se for um indicador que pode ser calculado ou não pode ser calculado. Então, ele vai também sugerir isso, tá? E vai identificar também, por exemplo, como eu vou direcionar a análise crítica desse indicador. Como é que eu vou saber se esse indicador ele realmente está tendo sucesso? Então, ele vai dar um norte nesse sentido também. E aí, simplifica a escolha de KPIs, porque ele já sugere alguns, e, obviamente, o modelador, o analista, o dono do processo que está fazendo essa configuração, obviamente, ele vai ponderar, ver se faz sentido realmente qual que é a atividade, daqui a pouco faça algum ajuste no parâmetro, algum ajuste na meta, e está ali os indicadores criados. Reduz também a percepção de complexidade, porque eu não estou partindo do zero, não estou partindo de ponto nenhum, né? Então, ele já me dá uma ideia do que eu teria que fazer. Outro ponto que a gente comentou também é a dificuldade em identificar gargalos ou ineficiências de algum processo existente. Então, a gente vê o processo muitas vezes de forma centralizada, cada área cuida das suas atividades, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar o todo. Então, muitas vezes eu vou ter uma atividade de aprovação no financeiro, uma parte de aprovação na parte de qualidade, e a gente vai ter uma crítica, tá? Qual das atividades de aprovação a gente pode retirar para não ser tão moroso? A gente tira a aprovação do administrativo ou da área de qualidade? Então, também a gente tinha uma resistência à mudança dos processos, porque qual das duas atividades eu vou tirar? Qual que não faz sentido para mim tirar? E aí, então, a gente trouxe também uma parte de análise crítica do modelo, né? Então, ele vai trazer alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, vai sugerir algumas atividades que podem ser removidas, algumas atividades que poderiam ser adicionadas, identificar daqui a pouco algum caminho que o processo não segue. Então, ele vai conseguir fazer alguns insights nesse sentido, né? E, de novo, vale sempre lembrar que é um norte com base nas informações que estão no sistema, né? Então, daqui a pouco tem algum fator externo, alguma análise diferente que, obviamente, o modelador, o dono do processo, a equipe de modelagem vai fazer, então, a identificação e ver se realmente faz sentido aquela sugestão. E assim a gente tem uma análise objetiva, né? Reduz também a resistência à mudança, né? Então, não é o fulaninho da área de qualidade que está dizendo que tem que remover a atividade da área do administrativo. Veio uma sugestão de um modelo baseado em dados, né? Então, também gera a resistência à mudança, ela é drasticamente reduzida. E aí, visto isso com bons olhos, estava dando retorno, os nossos clientes estavam gostando da ideia, então a gente começou a evoluir, né? Fomos para a parte de soluções de reuniões IATA,
é algo que vem constantemente aparecendo em encontros, em dúvidas que a gente vem tendo. Acho que aqui a gente trouxe também alguns exemplos de atas, de como que elas são geradas. Então, a gente tem uma solução na Suite SA que se chama Solução de Reuniões e Atas, com planos de ação, né? Então, tu marca um compromisso no calendário, chama os participantes. Na hora que a reunião está acontecendo, tu consegue rapidamente abrir um documento, redigir a ata nesse documento, durante a percepção da reunião, e logo tu consegue, então, fazer a transcrição disso em plano de ação. Porque a gente tinha uma dificuldade, e aí isso internamente na Interact também, ou seja, a gente chegava num encontro, numa reunião, falava lá durante 1 hora sobre pontos positivos, negativos, coisas que poderiam ser feitas, mas dificilmente elas eram traduzidas em ações objetivas e claras. Ou seja, a gente ficava discutindo numa reunião, que poderia ter sido um e-mail, mas a gente quer colocar isso em ações, ou seja, a gente quer sair daquela reunião com alguma coisa para ser feita, né? Mas o que ser feito? Então, essa parte também, né, a gente consegue com a criação de ações a partir da análise do texto da ata. Então, tu vai estar redigindo a tua ata com base no conteúdo que está sendo programado, do que está sendo falado no compromisso, e automaticamente, clicando na funcionalidade de assistente, ele consegue sugerir algumas ações com base no texto descrito. Então, a gente consegue finalizar as nossas reuniões com ações a serem feitas. Então, a gente consegue que aquela reunião, ela de fato aconteça algo pós-reunião, né? Melhorando, assim, a efetividade das reuniões. Trazendo para o Governance Manager agora também algumas informações, a gente tinha a dificuldade de garantir que os objetivos estratégicos de fato aconteciam. Que o meu indicador, meu plano de ação, eles não saiam pela tangente. Se o meu objetivo é A, eu vou garantir que o A seja cumprido. E aí, por mais, eu vou ter que garantir que aquele indicador que eu estou monitorando, que aquele plano de ação que eu estou fazendo, ele de fato faça sentido para o meu objetivo estratégico, né? E, obviamente, isso é uma complexidade. Então, eu tenho o meu objetivo estratégico, que daqui a pouco vai ter 4, 5 indicadores diferentes, vai ter 2, 3 planos de ação acontecendo ao mesmo tempo, com atividades diferentes. Então, é muita informação para lidar ao mesmo tempo. E aí, então, a gente lançou a análise dos nossos objetivos estratégicos. A gente falava em gestão integrada, né? Então, de olhar todos os dados do nosso planejamento estratégico. Então, quando eu vou fazer a análise do meu objetivo, eu começo olhando o meu modelo, a minha perspectiva, o meu objetivo, quais os planos de ação e indicadores estão abaixo dele, para saber se realmente ele está tendo um resultado positivo ou não. Com isso, ele traz uma consideração de cada indicador, como se fosse uma análise crítica, tá? Trazendo informações sobre metas, sobre o andamento do plano de ação, sobre a condução, se realmente está alinhada com o nosso planejamento estratégico. E, ao final, ele ainda sugere, ó, teu objetivo está abaixo da meta, quem sabe a gente cria um plano de ação para que esse objetivo novamente fique alinhado ao planejamento estratégico. Então, ele consegue também, com base nas informações imputadas no sistema, com base nas análises críticas individuais de cada indicador, sugerir um plano de ação geral e global para que aquele objetivo seja atendido. Aqui, no caso, eu trouxe também um exemplo, onde que ele traz um plano de ação com 4 ações para a gente atuar em cima. Então, a gente, da mesma forma como nos planos como nas reuniões e atas, a gente transforma uma análise em ação concreta. A gente vai garantir que aquela análise que a gente fez no nosso objetivo, ela realmente aconteça, ou que a gente consiga agir em cima dela para que o nosso resultado melhore ou que ele continue melhorando. Promove a padronização de análise de ações, ou seja, é uma inteligência artificial, ela vai estar padronizada, então eu vou seguir algum tipo de padrão, né? E acelera o processo de desenvolvimento, de planejamento, de desenvolvimento, de execução. Então, por mais que alguém sempre vai ter que revisar essa informação, mas ele já dá o pontapé inicial, olha, esse é o caminho, talvez dê uma atenção maior nesse indicador, talvez acompanhe um pouco mais o plano de ação X. Então, esses insights, a inteligência artificial hoje já consegue fazer. Expandido um pouco mais nossos horizontes,
Temos também o Project Manager, né? Então, quando se fala em projetos, a gente pode ter projetos gigantes com determinadas tarefas, 200, 300 tarefas, determinadas fases de processos, fases de projetos, aonde que o nosso projeto está, qual que é o momento que a gente está acontecendo. Então, a gente também tem uma dificuldade em consolidar todos esses dados, todas essas informações. Então, o gerente de projetos vai fazer a análise crítica, vai fazer um status report do projeto. São diversas áreas, são diversas pessoas responsáveis por tarefas que deveriam dar um reporte, ou são diversos níveis de tarefas que ele tem que ir atrás para olhar o andamento, percentual de conclusão, se tal não está dentro do orçamento. Então, é muito dado para uma pessoa só olhar. Isso acaba gerando uma morosidade na criação de status reports. Então, a gente acaba muitas vezes nem fazendo um relatório, não acaba fazendo uma análise crítica porque é muito dado. Ou uma análise crítica que talvez deveria ser feita a cada 15 dias, acaba sendo feito mensalmente, semestralmente, muito em função por causa da morosidade que a gente tem para gerar um status report. E também a falta de padronização, novamente, de informações. O fulano do setor A escreve o status report de um jeito, o fulano B faz de outro jeito, um coloca todos os dados de custo, tempo, escopo, o outro só faz um amarrado geral. Então, isso também ele dá um norte de como fazer um status report padronizado para todas as áreas. Então, aqui eu trouxe uma tela do sistema também, mostrando então as análises críticas que a gente vem fazendo, onde que ele consegue fazer então uma análise de tempo, olhando para todas as tarefas, vendo se as tarefas estão dentro do prazo, se não estão dentro do prazo, identificando alguns pontos de gargalo nesse sentido. Mesma coisa para custo, mesma coisa para escopo. Se desde o meu último status report eu tive uma mudança de escopo ou não. Então, por exemplo, se no status report que eu fiz em janeiro, ele tinha 10 atividades, no que eu fiz em fevereiro mudou para 20 atividades, eu tive uma mudança de escopo, então ele consegue identificar o status report anterior, com base naquela baseline do projeto, e consegue trazer essas informações para cá também. Obrigado. E aí, com isso, a gente tem, então, uma economia de tempo e esforço e identificação rápida dos desvios que a gente pode estar tendo, né? Então, se daqui a pouco o meu projeto, que estava planejado com um objetivo, com uma justificativa, que tinha lá todos os seus alinhamentos estratégicos, se aquele meu projeto estava alinhado para resolver determinado tipo de problema, em determinado momento o meu projeto ele caminhou para outro lado, então o meu status report ele também consegue ir nessa linha. Isso tudo que eu falei até agora já está disponível nas versões 10 do nosso sistema, algumas funcionalidades na 10.0, algumas nas 10.1, algumas na 10.02. E agora eu queria trazer algumas coisas do que a gente vai entregar agora no final do mês, na versão 10.03 do nosso sistema. A parte do Document Manager, então, acho que a colega da DERI comentou anteriormente sobre o fato que elas tinham que gerar manualmente a justificativa das versões, do que eles faziam uma planilha de texto, onde que tinha que comunicar tudo que mudou de determinado documento, atualizar toda essa informação. A gente entende também que é uma dificuldade em identificar e comunicar as alterações no documento. Eu tenho um documento lá, o manual do nosso colaborador. É um documento de 50, 60, 70 páginas. E ele é versionado constantemente. Mas, muitas vezes, é versionado, é alterado um valor do vale alimentação, uma orientação sobre um processo X. Das 70 páginas do documento, é alterado 2 ou 3 tópicos apenas. Então, com base na inteligência artificial também, ele vai ajudar a identificar e comunicar para as pessoas quais foram as alterações que aquele documento sofreu. Então, quando a gente estiver versionando o nosso documento, gerando uma nova versão, a gente consegue também dizer para ele, olha, gera para mim aí as alterações que eu fiz nesse documento, condensa isso e coloca na justificativa da revisão. Então, isso também temos um problema com o tempo gasto lá de manual, ou seja, a gente tem que documentar tudo, lembrar de tudo que a gente fez, depois colocar tudo isso dentro do documento. E aqui, então, a gente, através de um botão também, um botão assistente, da mesma forma como a gente vinha entregando as outras funcionalidades do nosso sistema, a gente fez toda a interpolação de dados, ou seja,
computarizou o documento A com o documento B, pediu para eles as alterações, computou essa informação, esse resultado dessa informação, direto dentro do nosso document. Então, a gente ganhou economia de tempo, porque o revisor do documento ele não precisa mais manualmente fazer toda essa configuração, ler o documento, comparar o documento A com o documento B, para daí então dizer o que mudou. Ele já consegue fazer isso de maneira automática, com inteligência artificial. E também aumentou a transparência nas revisões, ou seja, eu vou saber o que de fato mudou e o que não mudou. Outro ponto no document que eu vinha comentando também são documentos grandes, muitas vezes são normas, documentos que têm certos padrões a serem seguidos, acaba gerando uma morosidade de informação. Quando, na verdade, eu preciso informar alguma coisa pontual, eu acabo escrevendo um monte de texto para seguir determinado padrão, determinada normativa. Isso acaba gerando uma sobrecarga de informação nos nossos documentos. Então, um documento que vai conter um parágrafo de informação, ele acaba tendo 3, 4 páginas para seguir aquele nosso formato. A gente tem dificuldade também, muitas vezes, em encontrar os tópicos chaves em alguns documentos. Então, eu quero saber o que de fato se trata aquele documento, onde está aquela informação que eu realmente preciso encontrar de um documento. Outra dificuldade também que eu tenho é em compreender a estrutura geral do documento, ou seja, eu tenho um documento gigante. Qual que é o ponto de início? Qual que é o ponto de fim? Quais que foram os temas abordados? Quais foram os tópicos abordados naquele documento? Então, a gente também criou a geração de resumos de documento automático, onde a gente pode abrir a aba conteúdo do nosso documento, onde ele vai ter lá um documento de 30, 40, 50 páginas, e ele vai fazer um resumo para nós daquele documento. Vai condensar as informações, vai fazer uma ligação com a página em si, e eu vou conseguir, então, entender do que aquele documento está falando. Se eu fiquei com alguma dúvida, se eu quero entender um pouco mais sobre algum ponto daquele documento, eu posso clicar num link e ele vai me direcionar para a página da onde que aquele resumo foi gerado. E aí a gente pode ter mais informações se necessário. Mas eu consigo, então, traduzir de forma sintética e rápida toda a informação que aquele documento está me trazendo. Voltando para o Project Manager também, então, anteriormente eu falei do Status Report para gerar uma situação do nosso projeto, ver em que pé ele anda. A gente também trouxe, então, também isso veio de cliente, também veio uma sugestão de implementação, de trazer, então, a criação de tarefas. Porque, para mim, criar as tarefas no Project era muito moroso, sendo que meus projetos eles seguem um padrão. Vou ter um padrão já pré-estipulado na minha empresa. Minha empresa ela sempre cria os projetos em determinado formato. Fase 1, fase 2, os projetos iniciais, muitas vezes os projetos se repetem. E aí, então, a gente queria ter uma agilidade nessa construção de tarefas, né? E eu já falei antes também um pouco do desvio da finalidade do projeto, né? Então, quando a gente cria um projeto, a gente faz uma proposta para ele, a gente identifica os benefícios, a gente faz o alinhamento, a gente fala da justificativa daquele projeto, né, e a gente tem que garantir que aquele projeto, de fato, vai fazer o que ele nasceu para ser feito. E muitas vezes a gente acaba desviando daquela finalidade. E aí, então, a gente, como eu já falei, a gente criou, né, a parte de criação automática com base no título e na descrição do projeto. Recentemente, a gente fez uma reunião com o cliente e o cliente também salientou, e se fosse a gente levar as informações dos tópicos do projeto, porque lá a gente coloca a justificativa, escopo, delimitação, a gente coloca tudo lá, agregamos isso também já no nosso produto. Então, o projeto ele sai com uma finalidade ainda melhor, com uma assertividade ainda maior. Mas, mesmo assim, né, eu acho que vale ressaltar de novo, ainda vai caber uma parte de uma revisão do escritório de projetos, quando estiver criando o projeto. Mas ele já dá o pontapé inicial padronizado com base nas informações do projeto. E aí, com isso, a gente tem, então, uma aceleração no processo de planejamento. Então, a fase inicial do projeto, lá onde eu vou determinar quais tarefas vão ter que acontecer, quando que elas vão ter que acontecer, quais são as predecessoras, sucessoras, tudo isso o nosso projeto já consegue fazer de forma automática.
aumentando assim a produtividade do gerente de projetos. Então, a parte inicial supervisionada, a gente já dá a condução do modelo de como que ele tem que ser, assim como uma melhoria da cobertura do escopo, ou seja, eu vou garantir que todo o escopo do meu projeto, desde o objetivo, justificativa, vai ser atendido naquele projeto. Eu vou garantir que pelo menos vai ter uma atividade de validação, uma atividade de verificação, para garantir que aquele objetivo, que o objetivo do projeto, seja atendido. E percebendo também que a gente vem usando isso fazendo o uso de inteligência artificial no nosso dia a dia, com ferramentas como o ChatGPT e outras similares, a gente percebe que algumas coisas a gente também pode agregar internamente na nossa suíte e, posteriormente, então, levar isso para nossos clientes, se fizer sentido. Então, recentemente, a gente lançou internamente lá um assistente interno, chamado Charlie Jr. Então, ele é um assistente que ele está para ajudar os nossos colaboradores, desde a área da fábrica, do nosso administrativo, principalmente para o nosso suporte interno, onde que a gente vai conseguir conversar com o nosso chat e obter informações no nosso sistema. Então, ele utiliza de informações presentes no document, os nossos documentos, nossas instruções de trabalho, os nossos manuais, os nossos documentos complementares, toda a informação que a gente vem gerando lá na Interact, manuais de produto, documentos técnicos de instalação, de configuração, tudo isso serviu como base para alimentar o nosso assistente, o Charlie, e isso facilita, facilita o nosso dia a dia lá na Interact. Então, quando um cliente entra com alguma dúvida, com algum ponto, ou o meu analista de suporte está querendo fazer uma instalação num cliente, ele não sabe por onde começar, ele pode vir e pedir para o Charlie, e o Charlie vai trazer essas informações pré-formatadas. Então, isso agiliza muito o nosso dia a dia, né? Então, também dessobrecarrega alguns profissionais lá na Interact, porque desde o nosso assistente ele já consegue responder as dúvidas dos nossos clientes de forma fácil e ágil. Então, a gente vem validando esse assistente interno já há alguns meses, né? E tem tido os resultados bem satisfatórios. A gente, então, conseguiu aumentar a resposta do nosso cliente. Muitas vezes a gente tinha algum conceito sobre o sistema faz isso, o sistema faz aquilo. Então, o meu analista de suporte ele acabava indo procurar no manual, ou ele tinha que sair da mesa dele, mandar um e-mail para o setor responsável, ou ele tinha que ir atrás dessa informação. Agora, no momento em que ele está lendo essa informação, ele já pode ler essa informação e colocar diretamente no nosso assistente e já ter essa informação na palma da mão para responder ao nosso cliente de maneira mais rápida e eficaz. Então, também facilitou a busca de informações sobre o nosso produto. Então, são 14 módulos de gestão, são 5 soluções que a gente tem documentado, fora todas as outras soluções que a gente consegue implementar dentro da suíte. Então, é muita informação que o nosso software faz. Hoje, o nosso produto consegue atender diversos ramos de mercado e é muita informação sobre esse produto. Então, isso também facilita na busca dessas informações sobre o que hoje eu consigo fazer na Interact, né? O que eu posso fazer com o software. Então, tudo isso a gente consegue também trazer para o nosso assistente. Também consegue resumir de forma complexa, né? Então, a gente tem um manual técnico lá de instalação do produto, um documento gigante com um monte de coisas para serem instaladas e configuradas. O próprio Charlie ele já faz um resumo, sintetiza isso em tópicos de passo a passo que o nosso analista consegue fazer de forma simples e fácil, né? E ele serve de apoio para todos os nossos colaboradores, né? Então, a gente garante que, desde o nosso analista financeiro até o cara do suporte, ele vai ter acesso a essas informações e vai saber responder essas perguntas. E não fica só em documentos do produto, né? Ele também leva informações da nossa própria organização. Alguns processos internos, documentos de LGPD, documentos de segurança, toda essa parte que, de certa forma, é complexa para os nossos usuários. Daqui a pouco, uma política de segurança da informação, ela fica muito complexa a um primeiro contato. E aí o Charlie também consegue, então, apoiar na resolução dessa atividade, ou seja, resumindo algumas informações ou deixando ela de forma mais palpável para ele. E aí, para finalizar também, eu queria trazer aqui alguns insights
de encontros como esse que a gente vem tendo, de reuniões com alguns clientes, de algumas dores que vêm surgindo, que o pessoal vem pedindo para a gente trazer. Então, a gente tem, pensando também já em possíveis novas funcionalidades ou para onde que o nosso produto está querendo ir, né? Por exemplo, a sugestão de risco para um projeto. Então, muitas vezes as áreas não se conversam. Eu tenho lá um gerente de projetos que é excelente na parte de condução do nosso projeto, mas muitas vezes ele tem alguma dificuldade em identificar qual que é o risco que eu preciso ter nesse projeto. Ou se eu não conseguir fazer esse projeto a tempo hábil, o que vai acontecer? Então, também dá essa sugestão de risco para um projeto e, posteriormente, obviamente, no próprio módulo de risco, para ser o pontapé inicial, né? Aquilo que eu trouxe no slide anterior de ter um problema da tela vazia, por onde eu começo. Então, acho que o módulo de risco ele vem ganhando um peso muito grande nos últimos anos, mas muitas vezes é por onde eu começo o meu mapeamento de risco. Quais são os riscos? Aí a gente vai ler lá, a ISO tem uma série de riscos, né? Por que ele já não me traz algo pronto? Por que ele já não me sugere algo nesse sentido? Então, temos isso como um insight para começar a pensar e ver quais resultados a gente consegue tirar disso. Assim como os controles para esses riscos, né? Então, se eu vou ter lá um módulo de risco, como que eu controlo esse risco? Um risco externo, eu tenho como controlar? Não tenho? Quais são os parâmetros para mim controlar esse risco? Então, com base na inteligência artificial, a gente vai conseguir também ter esses insights. Outro ponto que a gente pensa também, então, assim como a gente demonstrou anteriormente o Charlie, de ter essa opção que ele vem ajudando muito internamente a nossa equipe, a nossa empresa, também disponibilizar essa parte para os nossos clientes, como uma central de ajuda, onde que o cliente, ao invés de simplesmente abrir um ticket, ele possa primeiramente trocar uma ideia com o nosso assistente e daqui a pouco já sanar alguma dúvida, daqui a pouco já saber se aquele bug ou aquele problema que ele encontrou já não está sendo corrigido, ou daqui a pouco sugerir alguma forma de contorno, ou daqui a pouco sugerir alguma implementação no módulo que ele possa estar utilizando. Então, tudo isso a gente vai tá recebendo de feedback de vocês e já está pensando também em formas de disponibilizar isso. Outro ponto que a gente colocou aqui sobre identificação de não conformidades e lições aprendidas semelhantes. Então, tenho 20 anos de base de dados, de condução de projetos, de lições aprendidas. Como é que eu faço para esses erros, essas lições não se repetirem? Ou para mim aproveitar aquilo que eu já identifiquei de bom e repetir isso nos próximos projetos, né? Então, a identificação desses pontos positivos, negativos, tanto no módulo de projetos quanto no módulo do Occurrence, como que a gente traz isso de uma maneira mais amigável, rápida e eficiente para vocês? Tudo isso utilizando por baixo inteligência artificial, né? Então, a gente segue sempre olhando, pensando no futuro, conversando com vocês, vindo para esses encontros justamente para entender qual é o problema, qual é a dor que vocês estão passando nesse momento, para que a gente possa também caminhar na mesma direção que vocês. Eu falei um pouco das inteligências artificiais que a gente vem monitorando, olhando, acompanhando, né? Então, a gente está sempre olhando principalmente para essas três, ultimamente, OpenAI, MetaAI, Gemini, mas recentemente apareceu um DeepSeek, então a gente vai seguir olhando as tendências de mercado, para onde se está indo, o que se fala de inteligência artificial, para onde que os produtos estão caminhando, quais são as dores que eles estão enfrentando, tudo isso para entregar o melhor para vocês. E essa é a inteligência na prática com a Interact Suite SA, né? Então, temos muita coisa implementada, temos algumas coisas novas chegando para vocês, e temos aí um futuro já pensado e programado e direcionado para entregar para vocês sempre o melhor. Ups. E é isso aí. Bom, muito obrigado, Arthur, mais uma vez, tá? Pela parceria de sempre aí também com a gente, tá? Eu que agradeço esse momento aí de poder estar trazendo um pouco para vocês também e estar escutando alguns cases bem importantes e ver que tudo que a Interact, tudo que o nosso software consegue entregar e agregar nas empresas hoje em dia. Obrigado. Não, o de documentos ali eu fiquei bem feliz, tá? Estou bem feliz com o de documentos. Muito legal assim a melhoria e ansioso para usar, tá bom? Gente, alguma pergunta para o Arthur, alguma sugestão? O Nilo.
Arthur, primeiro, obrigado pela palestra, parabéns aí. Te agradeço por ter vindo lá, porque a gente sabe que tu coordena lá a fábrica de software, né, que tem uma equipe lá, e a tua disponibilidade de vir aí fazer a palestra para nós de forma presencial. Eu queria só complementar a tua palestra, que tu iniciou lá dizendo que a inteligência artificial não é uma coisa nova, e realmente não é, né? Quando eu fiz o meu curso lá de ciência da computação, já tinha uma cadeira de inteligência artificial, então, para quem não é da área, acho que é uma coisa nova, mas não é, é uma coisa bastante antiga. E a inteligência artificial, ela se alimenta de informações, né? E hoje, a inteligência artificial que ela está difundida aí de forma popular para o povo, né? Ela se alimenta das informações da internet, né? E nós, como empresa desenvolvedora de software, a gente tem clientes que têm uma base de dados muito rica de informação, né? E nós podemos aplicar essa inteligência artificial em cima dessa base rica de informações, né? A gente já se deu conta disso, já olhamos para isso, já viemos trazendo algumas ideias para vocês, né? Então, para reforçar isso que tu colocou, e para os nossos clientes que estão aqui de forma online, que nos procurem, né, para trazerem essas necessidades, algumas muito inovadoras, que eu não vou falar agora, né, porque esses clientes que pediram isso, eles querem exclusividade nisso, para ter o que o Luiz falou ali, né, de diferencial de mercado, né, se diferenciar em relação aos seus players, né, eles trouxeram isso, né, e a gente já está trabalhando em cima dessas informações, tá? Então, que todos se sintam à vontade de trazer isso para nós, que a gente vai estudar com muito carinho. Isso que o Nilo bem comentou, né? A gente tem vários cases andando em paralelo, justamente porque a gente entende que o nosso software é um sistema de gestão, contém muita informação mesmo, e a gente está cada vez mais tentando utilizar esta base de conhecimento para gerar resultado, né? Então, eu trouxe apenas um insight ali da base de lições aprendidas e não conformidade, justamente para dar essa pincelada que a gente pode fazer muita coisa com a informação que já existe no SA, né? Então, internamente a gente vem testando isso, propriamente justo como eu mostrei com o Charlie, mas o Charlie se alimenta de informações presentes da nossa suíte, né? Então, são 25 anos passados de informação dentro da nossa suíte que vem gerando um resultado bem positivo para nós. Charlie é Charlie Júnior, exatamente. É o Charlie. O Charlie é um mascote, digamos assim, lá da Interact, né? Então a gente apelidou carinhosamente ele de Charlie. Mas ele é um mascote, ele está presente nos informativos internos, ele está constantemente perambulando pela fábrica, pela empresa, e não faria sentido ser diferente, né? Ele estar como nosso assistente. Agora, sanada essa curiosidade, aproveitando o gancho do Lino, além de toda essa informação que o sistema como um todo acaba absorvendo, mantendo, os processos modelados, automatizados, as jornadas, tudo isso, aí sim, pode virar mais informação direcionada e de qualidade para ensinar essa IA nova, aí dentro da ferramenta, a gente sair das telas em branco, que para escritor também existe isso, é o pavor da página em branco, né? Aquele prompt piscando ali é terrível, e para processos, e para pensar em melhorias, se você começa a ensinar com base nas lições aprendidas e o que você desenvolveu dentro do sistema, vocês preveem também de disponibilizar isso, essa possibilidade de sair do zero com alguma orientação para processos, jornadas? Sim, eu acho que também, bem como o Nilo comentou, né, essa informação hoje de inteligência artificial que a gente tem é conteúdo com base da internet. É coisa que as pessoas leigam, informações que são desencontradas, muitas vezes acabam sendo populadas. Mas aí, como o Garth trouxe agora também, o conteúdo, a informação presente dentro da Suite SA são dados
validados, são dados reais, são profissionais que colocaram aquela informação lá dentro. Então, ela tem totalmente um fundamento e acaba gerando algumas informações um pouco mais fiéis, mais direcionadas, mais melhores, né? E para fazer tanta geração das funcionalidades que eu já listei aqui, todas elas levam em consideração essa parte. E aí, pegando o gancho com o GART, e que o pessoal perguntou anteriormente, aí sim eu acho que faz sentido trazer uma inteligência artificial dentro de uma jornada do cliente, na modelagem de um processo, porque a gente vai estar olhando para alguns dados que já estão presentes, que já estão lá validados, digamos assim. Mais alguém? Lá no fundo. Ela pode nascer completinha já. Todo o esqueleto. Exatamente. Boa tarde, Arthur. Uma dúvida assim que vem assim com os clientes, assim que veio até com um dos clientes nossos, é referente à inteligência artificial, né, a IA junto do Interact, né? Uhum. E como o Nilo falou, essa base rica de informações do cliente, né? E ele vem com essa dúvida de questão de LGPD em cima da IA, né? Então, esse é um ponto muito importante que eu acho que a fábrica tem que bater bastante em cima, porque quando você vende a IA, né, com essa parte de LGPD junto e fica bem evidente isso, né, eu acredito que o cliente ele vai sentir mais segurança, né, quando ele for adquirir essa ferramenta junto à Interact, né? Não, concordo plenamente. Eu acho que é um dos pilares que eu comentei lá no início da apresentação, é a parte de segurança. Então, tudo que a gente desenvolve, eu venho propondo, a gente sempre vai olhar primeiramente com um olhar de segurança, né? E a gente compartilha, nesse primeiro momento, né, apenas as informações necessárias para a criação de um produto ou de uma tarefa. Então, falando da parte de documentos e tal, são informações que a gente passa em tempo real para a nossa inteligência artificial, ela vai responder em tempo real essa informação e ela não armazena nada desse dado. Então, ele é um dado que não fica armazenado e ele é utilizado apenas para gerar esses insights. Então, esse é um dos pontos que a gente cuida bastante, inclusive, e é uma das nossas preocupações, né? Tanto da parte de segurança tecnológica, para garantir que não vai haver nenhum vazamento, nenhum tratamento indevido daquele dado, mas também de usar o dado realmente para aquele fim ou para aquele pressuposto, né? Então, a gente garante isso também. Isso aí, gente. Salva de palmas aí para o Arthur. Muito obrigado, viu, Arthur? Cadê isso aqui?